Atenção, radar fixo, velocidade 70. No episódio de hoje, deixaremos Criciúma, onde o presente pulsa ao lado de uma história rica, e seguiremos por estradas tranquilas, onde o verde domina e o tempo parece desacelerar. Chegaremos a Nova Veneza, berço da imigração italiana em Santa Catarina, onde cada detalhe preserva tradições e afetos. Entre passado e presente, cruzamos uma rota breve, mas carregada de identidade, cultura e memória. Vem com a gente nessa carona pelo sul do Brasil. Bem-vindo a mais uma viagem pelo encantador sul do Brasil. Hoje partimos de Criciúma, cidade que pulsa como um dos corações de Santa Catarina. Mais do que um centro urbano, ela é um polo regional que irradia influência sobre dezenas de municípios vizinhos, sendo referência política, econômica, cultural e social. Seguiremos em direção a Nova Veneza, o berço da imigração italiana no estado, percorrendo um trajeto que une história e geografia, enriquecendo nosso olhar a cada quilômetro rodado. Se você está chegando agora nessa carona, permita-nos apresentar. Somos Denise e Brito, apaixonados por estradas e pelo prazer de viajar devagar, apreciando cada detalhe do caminho. Estamos aqui finalizando parte da nossa expedição pelo sul do Brasil, percorrendo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, partindo do nosso lar, em Indaial, no Vale Europeu. Desde o início da jornada, já exploramos a Serra Catarinense e Gaúcha, cruzamos as divisas dos estados tanto por Vacaria como por Torres, visitamos a capital Porto Alegre e agora seguimos rumo à nossa casa. Convidamos você a nos acompanhar por todos os passeios. O link está na descrição. É só clicar e continuar viajando conosco. Nosso conteúdo não segue o formato tradicional de vlogs, com roteiros comerciais pré-definidos. Diríamos que é mais uma expedição narrativa, onde cada trajeto é guiado pela curiosidade, pelo respeito à paisagem e à história local e pela vontade de aprender e compartilhar. Nosso objetivo é oferecer uma experiência real e inspiradora, mostrando o sul do Brasil de uma forma autêntica, sem pressa, capturando a essência de cada estrada e cidade. Atenção, radar fixo, velocidade 70. E a você que já viaja conosco, nossa mais sincera gratidão pela tua companhia. É uma alegria dividir cada trecho, cada curva e cada detalhe do caminho com quem realmente valoriza o que está entre o ponto de partida e o destino. Agora focaremos na nossa viagem. Deixaremos para trás uma cidade que para nós se tornou sinônimo de resiliência e diversidade. Acordamos cedo e as malas já estão conosco, pois a direção hoje será a nossa casa em Indaial. Afinal, estamos há algum tempo na estrada. Como destacamos no mapa animado, hoje seguiremos até Nova Veneza. Na sequência, retomaremos a estrada para um almoço na praia de Imbituba, um paraíso localizado ao lado de Laguna, ou seja, atravessaremos a icônica ponte Anita Garibaldi sobre o Canal das Laranjeiras, que é composto pela Lagoa de Maruí e a Lagoa de Santo Antônio dos Anjos. Atenção, radar fixo, velocidade 70. Está demais essa viagem, não é mesmo? Então acomode-se e vem com a gente nessa carona, porque a estrada já está em movimento. Estamos agora na Avenida Centenário, coração pulsante de Criciúma, um dos eixos mais importantes da cidade que carrega consigo história, movimento e identidade.
Mais do que uma simples via, ela se apresenta como a espinha dorsal da cidade, conectando bairros diversos, centros comerciais vibrantes, além de instituições públicas e privadas. Diariamente, milhares de criciumenses percorrem essa avenida, seja a trabalho, estudo ou lazer, imprimindo nela o ritmo e a vitalidade de uma cidade que cresce, se reinventa e mantém viva a memória de sua gente. Historicamente, a Centenário acompanha o próprio desenvolvimento urbano de Criciúma. Surgiu como uma via estratégica em um período em que a cidade consolidava seu papel como polo regional, permitindo integrar áreas distintas e abrir caminhos para o progresso. Atenção, radar fixo, velocidade 70. Atenção, radar fixo, velocidade 70. Um elemento marcante que atravessa a Avenida Centenário é a Via Férrea, testemunha silenciosa da história de Criciúma. Ela lembra a importância do transporte ferroviário no desenvolvimento econômico da cidade e na conexão com outras regiões do sul de Santa Catarina. Cada passagem de trem ecoa o passado industrial e comercial da cidade, mostrando que o movimento e o progresso sempre estiveram presentes nessa avenida. A ferrovia é administrada pela FTC, Ferrovia Teresa Cristina, responsável pelo transporte de cargas que mantém viva a tradição logística da região. Atenção, radar fixo, velocidade 70. Mas a linha também guarda um charme turístico, a Maria Fumaça, um passeio histórico e cultural que parte aqui da cidade, permite aos visitantes viajar no tempo enquanto contemplam paisagens e conhecem localidades vizinhas. Entre as atrações destacam-se o almoço típico em Uruçanga e o passeio até Siderópolis, experiências que combinam gastronomia, história e cultura local. As viagens duram aproximadamente 1 hora e os preços variam de R$ 59,00 a R$ 229,00, dependendo do roteiro escolhido. Mais do que transporte, a ferrovia representa um elo entre passado e presente, oferecendo uma forma única de vivenciar a história de Criciúma e seu patrimônio ferroviário. Atenção, radar fixo, velocidade 70. Ao longo do tempo, a Centenário não apenas impulsionou o comércio e o desenvolvimento urbano, mas também se tornou palco de decisões políticas e cívicas. Hoje a avenida abriga bancos, escolas,
centros médicos, restaurantes, hotéis e lojas de todos os tipos, alternando comércio, serviços e lazer. Atenção, radar fixo, velocidade 70. Ela também se transforma em palco de eventos culturais, celebrações cívicas e manifestações comunitárias, reafirmando seu papel como referência para a cidade. Cada detalhe, cada fachada, cada movimento carrega um pedaço da história urbana e social de Criciúma. Ela simboliza uma cidade que, embora jovem, cresceu em sintonia com os passos do país, construindo sua própria narrativa de trabalho, cultura, progresso e engajamento político. Atenção, radar fixo, velocidade 70. Assim, a Avenida Centenário permanece como símbolo de Criciúma, em constante evolução, onde passado e presente se encontram, onde a rotina se mistura à memória coletiva, onde a via férrea e o fluxo diário de pessoas e veículos se combinam para contar a história de uma cidade viva e participativa. Cada criciumense que passa por ela deixa sua marca, fazendo dela não apenas uma avenida, mas o coração pulsante de Criciúma, onde a vida urbana, a história e a política se entrelaçam em cada esquina. Atenção, radar fixo, velocidade 70. Vamos deixando a Avenida Centenário em direção à Avenida Universitária. Por aqui passaremos pelo campus da Unesc e estamos também na direção do aeroporto que está localizado em Forquilinha, uma de suas vizinhas ilustres. Digo isso porque Criciúma é abraçada por cidades que são verdadeiros ícones históricos.
Pelo limite norte temos Siderópolis, Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Pelo sul se encontra com Araranguá e Maracajá. Ao leste está Içara e ao oeste Nova Veneza e Forquilinha. A cidade conta com aproximadamente 214 mil habitantes, segundo dados do censo de 2022 pelo IBGE. Estamos a aproximadamente 200 quilômetros da capital Florianópolis e 46 metros acima do nível do mar. E por falar em mar, a praia mais próxima daqui é Balneário Rincão, que se encontra a apenas 29 quilômetros de distância. Com uma orla marítima de 13 quilômetros de extensão, é uma opção para quem procura um passeio de praia por perto. Seguindo o trajeto, chegamos à Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense, um dos principais polos de educação, pesquisa e cultura da região. Sua presença evidencia a importância do ensino superior para o desenvolvimento urbano, social e econômico da cidade, conectando seu passado industrial com um futuro de inovação e oportunidades. O estado de Santa Catarina, em sua atual divisão geográfica pelo IBGE, é dividido em 6 regiões geográficas intermediárias. São elas Chapecó, ao oeste, Lages, na região serrana, Joinville, ao norte, Blumenau, no Vale do Itajaí, Florianópolis, ao leste e Criciúma, ao sul. Cada uma delas é composta por regiões geográficas imediatas. Criciúma, por exemplo, é polo de uma região imediata que reúne os municípios vizinhos em torno dos seus serviços do dia a dia e também uma região intermediária que concentra funções mais complexas. Um protagonismo que a coloca como referência em todo o sul de Santa Catarina. Pouco adiante encontramos o acesso ao aeroporto de Forquilinha, uma porta de entrada e saída que conecta Criciúma e cidades vizinhas ao mundo. Esse trecho revela a relevância logística da região, mostrando como a cidade se insere em redes de transporte e comércio mais amplas, facilitando a mobilidade de pessoas e bens e impulsionando a economia local. Criciúma foi fundada como colônia em 1880 pelo esforço dos imigrantes italianos que aqui encontraram um lar, somando-se mais tarde a presença marcante de poloneses, alemães e outros grupos que ajudaram a moldar a identidade multicultural. Atenção, radar fixo, velocidade 40. A cidade foi emancipada de Araranguá em 1925. Essa diversidade não apenas enriqueceu os costumes e tradições, mas também se refletiu no crescimento econômico e na vitalidade cultural da região. Durante boa parte do século XX,
Criciúma foi reconhecida como a capital brasileira do carvão, responsável por mover indústrias, ferrovias e até a geração de energia no país. Esse período marcou profundamente sua história, trazendo prosperidade, mas também desafios sociais e ambientais que ainda fazem parte da memória coletiva da cidade. Hoje, com a diversificação econômica, a cidade se reinventa e se consolida como líder no setor cerâmico e possui uma das maiores concentrações industriais da América Latina, exportando tecnologia e designer para o mundo todo. No contexto político e administrativo, Criciúma é sede de uma região metropolitana legalmente instituída, um centro de serviços avançados em saúde, educação e comércio que atrai milhares de pessoas diariamente. A cidade abriga universidades, hospitais de referência e um ambiente empreendedor que reforça sua liderança no sul do estado. Essa centralidade garante a Criciúma um papel estratégico na organização territorial de Santa Catarina. Se por um lado o desenvolvimento econômico se destaca, por outro a cidade também se revela como um espaço de encontros, lazer e convivência. Não à toa, Criciúma conquistou o título de capital catarinense dos parques públicos. São mais de 30 áreas verdes distribuídas pelos bairros, entre praças, bosques e grandes parques que oferecem à população espaços de descanso e contato com a natureza. O Parque das Nações, por exemplo, é um dos mais emblemáticos. Já o Parque Municipal é um convite à contemplação e ao lazer em família. Atenção, radar fixo, velocidade 40. Esses espaços traduzem o compromisso da cidade em equilibrar urbanização e qualidade de vida, transformando-se em símbolos de uma comunidade que valoriza tanto a tradição quanto o bem-estar coletivo. Assim, Criciúma se apresenta como uma cidade de contrastes e de contínua transformação, guardiã de um passado de suor e mineração, mas também visionária em sua capacidade de se reinventar. Um território onde a força da economia dialoga com a riqueza da cultura e onde o verde dos parques públicos lembra todos os dias que o futuro pode ser mais sustentável e humano.
À medida que nos aproximamos do limite de Nova Veneza, a paisagem muda, revelando a transição entre o urbano consolidado de Criciúma e o charme das comunidades vizinhas. Nova Veneza, conhecida por sua herança italiana e pela cultura preservada, surge como uma extensão da história da região, lembrando que cada estrada, cada avenida carrega consigo a memória e a identidade de quem nela vive. Esse trajeto, que começou na Centenário e segue até Nova Veneza, não é apenas uma viagem física, é uma imersão na história, na economia, na educação e na cultura do sul de Santa Catarina. Cada detalhe da paisagem urbana, cada movimento de pessoas e veículos, cada ponto de interesse ao longo do caminho revela a força, a memória e o espírito da região. A vida que pulsa nesta rota é também um convite para que a audiência descubra o cotidiano, os desafios e as conquistas de Criciúma e seus arredores. A Avenida Centenário, a Unesc, o aeroporto de Forquilinhas e Nova Veneza se entrelaçam numa narrativa contínua, mostrando que o desenvolvimento urbano, a educação, a logística e a cultura caminham lado a lado, construindo a história viva dessa região. A viagem segue rumo a Nova Veneza, mas levamos conosco a certeza de que Criciúma é muito mais do que um ponto no mapa. É um espaço de protagonismo regional, de inovação e de vida em movimento. Fundada como colônia em 1891 por imigrantes italianos, Nova Veneza nasceu do sonho e da coragem de homens e mulheres que atravessaram o oceano em busca de novas oportunidades. A cidade foi emancipada de Criciúma em 1958. Por aqui, cada pedaço dessa terra carrega memórias de trabalho, fé e perseverança,
que se refletem nas tradições, nos costumes e no espírito de sua gente. Nova Veneza se destaca em Santa Catarina por sua importância cultural e política. Ao longo dos anos, tornou-se um polo de representação regional, participando ativamente de decisões que moldam seu presente e futuro. A cidade mantém um equilíbrio entre a preservação do patrimônio histórico e o desenvolvimento moderno, garantindo que a educação, saúde e infraestrutura avancem sem apagar as raízes que tornam a cidade única. A cultura italiana está presente em todos os aspectos da vida veneziana. A língua, a gastronomia, a música e as celebrações religiosas mantêm viva a identidade de seus fundadores. Um dos maiores símbolos dessa tradição é a Festa da Gastronomia Típica Italiana de Nova Veneza, que acontece anualmente em junho. O festival, que celebra a cultura e a culinária da imigração italiana, atrai um grande número de turistas e conta com o tradicional Tombo da Polenta. É uma celebração que reúne moradores e visitantes em torno de alegria, fé e união. Mais do que um evento gastronômico, a festa é uma manifestação viva da história e dos costumes que atravessam gerações, lembrando que Nova Veneza honra suas origens e transmite seu legado cultural para o futuro. É aqui que está a Gôndola de Nova Veneza, a única no Brasil, e foi trazida diretamente da Itália em 2006, como um presente da cidade de Veneza, fortalecendo ainda mais o vínculo cultural entre as duas comunidades. A embarcação, construída artesanalmente por mestres gondoleiros venezianos, é um verdadeiro tesouro, pois existem pouquíssimos exemplares originais fora da Itália. A doação foi resultado de forte ligação de Nova Veneza com sua terra de origem, já que mais de 90% da população local é descendente de italianos, principalmente do Vêneto. Atualmente ela está exposta no Parque da Gôndola, tornando-se um ponto turístico imperdível. Para os visitantes, a gôndola não é apenas um objeto histórico, mas também um símbolo de irmandade entre a Veneza italiana e a Nova Veneza catarinense, lembrando que o espírito dos imigrantes continua navegando na memória e no coração da cidade. Estamos nos aproximando do Pórtico de Nova Veneza e os tradicionais bonecos típicos dão as boas-vindas, refletindo com humor e charme a forte herança italiana da cidade. Aqui, o imponente pórtico em pedra basalto se ergue como marco simbólico. No centro, o Leão de São Marcos em bronze, presente da região do Vêneto, une Brasil e Itália representados com suas bandeiras. Nas laterais, os caldeirões de bronze homenageiam o esforço dos colonizadores e a rica tradição gastronômica veneziana. Passar por este pórtico é como atravessar uma fronteira imaginária. Nova Veneza é, antes de tudo, um tributo vivo aos imigrantes italianos que chegaram a essas terras no final do século XIX, trazendo consigo coragem, fé e trabalho árduo. Até hoje, a cidade se mantém como guardiã exemplar dessa herança, preservando a cultura, a gastronomia, a música e as festividades tradicionais, mantendo acesa a chama do passado e integrando-a à vida contemporânea. A
A visita a Nova Veneza será breve neste momento e não entraremos em pontos turísticos específicos. Preparamos, em vez disso, um compilado de imagens da cidade que será apresentado em sequência. Sugerimos que siga conosco absorvendo cada detalhe, cada traço da arquitetura, cada tradição que revela a alma veneziana e nos conecta à história da Itália no sul de Santa Catarina. Essa viagem não é apenas sobre mapas, estradas ou destinos. É sobre a tessitura invisível que une um povo à sua terra, sobre como memórias, culturas e tradições se entrelaçam no cotidiano de uma cidade. A estrada continua a servir como nosso fio condutor e a cada quilômetro percorrido renovamos nosso olhar, atentos aos pequenos detalhes que tornam cada percurso único. Em breve seguiremos rumo a Imbituba, onde faremos uma pausa para almoçar na praia e contemplar novas paisagens. Gratidão por sua companhia até aqui. Fique bem, siga com Deus e nos veremos na próxima estrada, onde mais histórias, culturas e tradições nos aguardam. Até breve!